Mais um vídeo refutando Severino Celestino, onde mais uma vez ele propaga a filosofia do espírito pessoal, consciente. Aqui, ele inicia falando que Jesus foi taxativo ao falar da reencarnação quando se referiu ao Elias que havia de vir. No entanto, com uma pequena análise contextual, as palavras do Antigo e Novo Testamento falam por si. Também abordarei a questão da transfiguração, lançando por terra a filosofia imortalista. O objetivo maior de Jesus não era pregar a reencarnação, porque já era um conceito consubstanciado. Mas ele também nunca negou. E quando ele fala que João Batista é o Elias que devia voltar, ele está sendo taxativo de que a reencarnação existe. E se vocês querem saber, é ele o Elias que devia voltar. Então Jesus textualmente confirmou, embora não tenha sido o objetivo dele, mas ele pregou sim. Não diretamente, mas indiretamente, ele pregou reencarnação. Bom, quando eu lancei o vídeo O que é Espírito, foi justamente para cortar o mal pela raiz. Quer dizer, de nada adianta muitos quererem refutar o espiritismo ou a imortalidade usando somente passagens bíblicas, né, se não forem a raiz do problema. Então, qual é a estaca que sustenta, qual é o pilar que sustenta a imortalidade? É o espírito. Quando entendemos o que é o espírito do homem originalmente, na sua essência, teorias imortalistas de reencarnação, karma, mediunidade se desfazem naturalmente. Então, a questão de João vir no espírito de Elias é bem simples de entender. Primeiramente, João diz que ele não é o Elias. Claro que a evasiva espírita é de que ele não se lembrava muito bem. Mas o fato ocorrido no Tanar, com Eliseu e Elias, sugere a mesma coisa. Eliseu pediu uma porção dobrada do espírito de Elias. E aí, como é que fica? Será que entrou aí um espírito consciente, né, de Elias no corpo de Eliseu? Ou melhor, dois, né, porque Eliseu recebeu porção dobrada. Inclusive, a palavra porção já indica que o espírito não se trata de uma pessoa, né? Então, os espíritas se metem num grande emaranhado de confusão quando tentam interpretar a Bíblia, dando conotação reencarnacionista. Veja que aqui na foto Elias está lá no mundo dos espíritos, né, só esperando então a horinha dele entrar no corpo de João, olha só. Se bem que, na verdade, ele não entra no corpo de João quando o espírito sai lá do mundo dos espíritos para reencarnar. Ele fica ao lado do feto, né? Como diz ali, o espírito que vai animar existe, de certo modo, fora dele. O feto não tem, pois, propriamente falando, uma alma. Olha só. Então, o espírito ele fica em estado de dormência, né? Até os 9 meses, até ele poder, quando o neném nascer, ele então entrar nesse corpo e poder obrar. Foi assim então que aconteceu com, eles sugerem, né, que aconteceu com Elias no ventre de Isabel, que depois que João Batista nasceu, o espírito consciente de Elias entrou então no corpo de João Batista. Olha só, então este é mais ou menos uma ideia que eu estou tentando colocar sobre a reencarnação. Agora, um outro quadro que eu fiz, claro, com certeza agora representando o pensamento bíblico. Então você veja que aqui é para mostrar que o fôlego ou ruach, ou sopro ao sair de Elias, não foi um espírito pessoal para o mundo espiritual, mas apenas um sopro, né? Que, como diz Salomão, volta para Deus. Então é bom lembrar que este sopro de Elias é mais do que um simples sopro, é claro, porque nele havia poder, certo? Como o Ruach HaKodesh, o Espírito de Deus. Quer dizer, poder dado pelo Eterno. Então, foi nesse mesmo poder dado a Elias que o Eterno recolocou, digamos assim, em João ao nascer. Quer dizer, Deus não colocou lá a pessoa de Elias, ou o espírito dele pessoal e inteligente, né, em João. Mas apenas fez o quê? Ele apenas colocou o Ruach, né, para que João falasse com a mesma impetuosidade e veemência de Elias. Então é bom lembrar que ele não colocou o daimon, né, que é inteligência, né, gênio, essas coisas, mas pôs um ruach, um sopro apenas. וירד אדוני בענן וידבר אליו ויצל מן הרוח אשר עליו וייתן על 70 איש הזקנים ויהי כנוח עליהם הרוח ויתנבאו ולא יספו. Então o Senhor desceu na nuvem e lhe falou, e tirando do espírito que estava sobre ele, o pôs sobre aqueles 70 anciãos. E aconteceu que, quando o espírito repousou sobre eles, profetizaram. Mas depois nunca mais. Números 11:25.
Eu fiz questão de deixar em vermelho ali a palavra ruach, né, na transliteração do hebraico, porque essa verdade, caro amigo, é preciosa. Por isso que na Bíblia o homem é mortal, né? E quando desce ao Sheol, cessam as suas faculdades. Quando desce à sepultura, cessam os seus pensamentos, entrando num profundo sono ao que a Bíblia chama de morte. Os seus filhos recebem honra sem que ele o saiba, os mortos, né? Ou são desonrados sem que ele o perceba. Jó 14, 21. Se a pessoa continuasse consciente após a morte, teria conhecimento do progresso ou desonra de seus filhos. Mas Jó diz que o morto não sabe disso. E não somente isso, mas na morte a pessoa perde os atributos como amor, ódio, inveja. Então torna-se, portanto, evidente que os seus pensamentos perecem e que nenhuma participação mais pode ter com as coisas deste mundo. Até o seu amor, o seu ódio, a sua inveja já pereceram e já não tem parte alguma neste século, em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Eclesiastes capítulo 9, versículo 6. Agora veja o que o filósofo Leon Denis fala sobre o daimon. Na linguagem filosófica da Grécia, a palavra demônio, daimon, era sinônimo de gênio ou de espírito, tal, por exemplo, o demônio de Sócrates. Fazia-se distinção entre os bons e maus demônios. Platão dá mesmo a Deus o nome de demônio onipotente. O cristianismo adotou em parte estes termos, mas modificou-lhe o sentido. Aos bons demônios deu ele o nome de anjos, e aos maus se tornaram os demônios sem adjetivação. A palavra espírito, pneuma, ficou sendo a expressão usada para designar uma inteligência privada do corpo carnal. Cristianismo e Espiritismo. Leon Denis. Tanto o Senhor Denis como muitos outros ensinadores espíritas, eles precisam distorcer, os fatos para corroborarem o espiritismo. Ora, a palavra pneuma, como já dito em outros vídeos, que é espírito no grego, ela tem o mesmo significado de ruach, do hebraico, no Antigo Testamento, que é sopro, vento, fôlego, respiração, ar, etc. A palavra pneuma, ela não é uma inteligência privada do corpo carnal, como disse ali erroneamente, falsamente, o Senhor Denis, mas é tão somente sopro, fôlego, vento. O dia 31 de março é uma data especial na história do Espiritismo. Foi neste dia que ocorreu o primeiro diálogo entre as irmãs Fox e o espírito de uma pessoa que tinha sido assassinada 5 anos antes. Não sou eu que estou criando reencarnação, não é você que está criando reencarnação, não foi o Espiritismo que criou reencarnação. A reencarnação é a criação de Deus. Não é verdade, não é criação de Deus. O Eterno criou a ressurreição, onde a pessoa morta volta a viver de novo. Daí parte o termo Tehiyat Hamitin, ressurreição, revivificação dos mortos. Logicamente só se revive o que está morto, porque dizem os espíritas, é o espírito que ressuscita. Existe lógica nisso? Como poderia algo que não morre ressuscitar ou reviver? Então os escritores, eles ligavam a ideia de morte, os escritores bíblicos, ligavam a ideia de morte com a de exalação do fôlego. Todo leitor da Bíblia está familiarizado com o uso do termo expirar, no sentido de morrer. Ora, expirar quer dizer o quê? Exalar o ar inalado, Como diz a palavra, e a sua doença se agravou tanto que nele nenhum fôlego ficou. 1 Reis 17, 17. Então a invenção grega, de que dentro do homem tem um ser pensante, consciente, chamado espírito, não passa de fábula e mitologia. O que tem dentro de nós é um sopro que, quando retirado na morte, o homem deixa de existir. O homem é corpo, carne, e não espírito. Tirado o espírito, o ser morre e deixa de existir por completo. Daí vem a doutrina central das Escrituras, corroborada pelos profetas, por Jesus e os seus discípulos, que é a ressurreição. Assim, a filosofia grega resolveu dividir o homem, como já dito, em duas partes, ao que chamam dicotomia, isto é, corpo e espírito
sendo que alma seria o mesmo que espírito. Mas isso não é verdade. Então o homem é carne, é uma unidade e não é dual. Por isso, então, a necessidade da ressurreição, a Tihiat Hamitin, revivificação dos mortos, que para o grego passou como anástasis, que é literalmente ficar de pé de novo, levantar. Desta maneira o homem recobra a sua consciência, porque ele dorme na morte. Não há ninguém vivo na morte, como ensina o Espiritismo. Não existe espírito consciente conversando com médium, ou transmitindo essas mensagens que chamam de psicografia, né? Então, na verdade, é até engraçado falar, mas os mortos estão mortos, né? Mesmo porque morrer, que quer morrer? Deixar de existir, né? Cair no esquecimento. A alma é imortal e as vidas físicas são mortais. Então, com um pensamento embriagado da dicotomia, da filosofia de Sócrates, Platão e companhia, o homem então segue acreditando piamente que o homem se desdobra em duas partes na sua morte, né? Indo a matéria morta para a sepultura e um espírito consciente que adentra as regiões espirituais. Mas isso, como já dito, é uma falácia, não existe tal coisa, mas sim o homem morre, dorme no pó da terra, aguardando ao que a Bíblia chama de ressurreição.